seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Nossas Letras e Algo Mais. Estamos nesse trimestre estudando o livro de Êxodo. O trimestre começou em julho, agosto e setembro. Estudaremos esse livro maravilhoso. Já começamos, vamos dar continuidade. E hoje temos um episódio muito especial, com o título da lição de hoje, O Pão e a Água da Vida. Então, fique conosco, pegue sua Bíblia, que está começando mais um podcast. Hoje eu estou com duas pessoas muito especiais. Uma delas, vocês já conhecem, é de casa, nossa querida irmã Ruth. E uma outra pessoa que eu quero que vocês conheçam a partir dele mesmo. Ele vai se apresentar e no final eu gostaria que ele fizesse uma oração junto conosco para darmos início ao estudo dessa palavra. Meu nome é Israel Alencar. Pelo sobrenome já dá para saber que eu sou parente, filho da irmã Ruth. E é um prazer estar aqui com vocês para a gente compartilhar a palavra de Deus, né? Vamos fazer uma oração? Vamos começar? Senhor Deus, grandioso Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos por mais um dia de vida, Senhor. Te pedimos que o Senhor esteja presente aqui conosco durante essa noite, presente com o pessoal que está em casa também nos acompanhando, que esse estudo possa ser proveitoso, Senhor, e para a tua honra e tua glória. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pelas tuas bênçãos, pela tua misericórdia. É o que te pedimos, te agradecemos hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Bom, essa semana a gente entra numa fase do estudo onde o livro de Êxodo ele apresenta algumas questões que o povo de Deus passou após a passagem ali pelo Mar Vermelho, né? Após a saída do Egito. E o verso para memorizar desta semana, ele se encontra em Êxodo, capítulo 16, no versículo 28 ao 30, que diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Até quando vocês recusarão a guarda dos meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado, por isso ele, no sexto dia, lhes dá alimento para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim o povo descansou no sétimo dia. E a gente para ver que a lição, ela começa falando do sábado e falando de uma provisão que Deus concedeu ao povo, que era o maná. E Deus ele não simplesmente deu o maná e deixou para lá. Ele deu, mas estabeleceu condições para que o povo assim pudesse obter essa provisão divina. E quando vocês leram o relato dessa semana, a partir dessa interação de Deus com o seu povo ali no deserto, o que mais chamou a atenção de vocês referente a essa questão do sábado, referente à questão do povo ali, nesse início da jornada até a Terra Prometida? Então, na lição dessa semana, a gente vê especificamente o que houve ali depois da travessia do Mar Vermelho, né? Moisés, ele leva o povo até um deserto, né? O deserto de Sur, e lá eles ficam peregrinando por cerca de 3 dias, né? E aí eles se deparam com um problema, que é justamente a falta de água, né? Esse é o maior desafio de quem vive no deserto, né? É por isso que os povos beduínos, por exemplo, eles são nômades, porque eles vão seguindo o veio da água. Então, se eles estão no local e aquela água acaba, eles se deslocam e vão para o local mais próximo. Obviamente, como é passado de geração em geração, hoje eles já têm meio que um mapa, né? Em que eles sabem onde a água vai aparecer mais próximo, né? Uhum. Quando acaba. Mas esse não era o caso do povo hebreu. Por quê? Porque eles estavam há muitos e muitos anos no Egito. E aquela região que eles estavam no Egito, que era o delta do Nilo,
é uma região extremamente abundante em água. Então, é um povo que ele não sabia viver no deserto. Então, esse era um grande desafio para o povo hebreu naquela época. Eles não tinham essa expertise de sobrevivência no deserto. Então, para Moisés, né, que foi colocado como o líder daquele povo, de certa forma, ele já tinha passado um pouco por isso. E ele até conhecia. Ele até conhecia, né? A gente vai ver, depois eu vou falar um pouco sobre certos detalhes que Deus coloca na vida de Moisés que prepararam ele para aquele momento, né? Ele passou 40 anos na região, na terra de Midian, que hoje fica ali na Arábia Saudita. Então, é uma região desértica. Moisés, ele estava preparado, digamos assim, para essa vida, mas o povo hebreu, que era muito grande, não estava, né? Nós estamos falando de 2 milhões de pessoas, né? Fora o gado. Vocês imaginam gerenciar a questão da água para esse povo, né? Comida para esse povo. A grande certeza só era e que era uma esperança e que era uma tranquilidade, era a presença do Senhor. Porque, por mais que ele estivesse à liderança de Moisés, Deus é quem estava conduzindo. Quem dava o sinal de avançar ou de parar para descansar era Deus, na marcha. E Deus não estava procurando o caminho mais curto. Não. A gente já viu nas lições anteriores por quê? Porque se ele fosse pelo caminho mais curto, certamente esse povo iria encontrar alguma nação belicosa, já envolvida em guerras e tudo. E aquele povo é um povo escravo, totalmente escravo, sem arma, eles não tinham organização de exército, então eles iam ter problema. Então Deus faz o quê? Deus vai por um outro caminho, onde era mais longo, mas em compensação eles não iam encontrar inimigos, né? A gente vai ver nessa semana que eles encontraram os amalequitas. Exato. Né? E que isso foi um problema para eles, né? Agora, a grande questão que a gente tem que ter sempre em mente é que esse povo era um povo de mentalidade escrava. Sim. Era um povo que não sabia ainda viver em liberdade. O que eles tinham porque botavam na comida deles, né? Na mesa deles. Então, eles tinham o que comer. Mas, de repente, estavam enfrentando uma outra realidade, a realidade do deserto. Com certeza, eles ainda tinham alguma coisa de comer, porque eles haviam preparado, né? Eles haviam levado, mesmo na pressa, eles tinham o que comer ainda. A grande questão era a água. Água. Verdade. E o que é mais interessante, né? É que Deus os leva para passar exatamente por um canto que teria água, mas que a água seria amarga. Amarga. Interessante, né? Porque você vê que dentro das necessidades humanas, a água é um dos itens vitais, né, para a sobrevivência. E eles estavam num lugar onde há escassez justamente desse recurso. E a água que eles encontram é uma água amarga, né? Como a irmã Ruth falou. Com certeza Moisés sabia, viu? Que eles estavam chegando, porque Moisés conhecia aquele trajeto, né? Eu tenho a impressão, a própria lição nos conduz a isso, que algumas metáforas foi usada por Cristo para apresentar o que seria o próprio ministério dele na vida de cada um, né? E a água e o pão, a gente sabe, né? Exato. E a lição vai abordar isso de uma É. forma muito bonita e verdadeira, porque ela realmente faz a ligação do Velho com o Novo Testamento. Diz aqui na lição que o Senhor, ele guiaria e cuidaria do povo, porque ele desejava ajudá-los a crescer, mas eles deveriam aprender sobre disciplina, autocontrole, sacrifício, altruísmo e confiança no Senhor, mas especialmente a obediência. Bonito, né, esse comentário, porque era um conjunto de características que Deus esperava que o povo dele absorvesse. Eu penso que a grande lição ensinamento que Deus queria dar para eles é que aquela seria para eles uma jornada de fé, de aprendizado de fé. Eles haviam convivido com uma nação totalmente idólatra, né? Onde os deuses respondiam
a todas as necessidades, mas eram deuses que precisavam ser aplacados em suas iras, onde o exercício da fé deles se dava muito no estilo pagão, onde eles precisavam fazer algo para motivar os deuses a responder às necessidades dele. Interessante. O que seria completamente diferente com o Deus vivo, com o único Deus verdadeiro. E isso foi comprovado com a própria derrota dos deuses do Egito através das pragas, né? E é nesse contexto aí que a gente tem que entender tudo. Tudo o que aconteceu, todos os aprendizados que Deus teve que permitir que eles passassem. Né? Deus não foi pego de surpresa em nada, nas murmurações, né? nas revoltas. Foi feito de uma forma muito específica, porque Deus sabia que o povo não conhecia ele. Exatamente. Interessante. Se a gente parar para pensar, tem uma explicação para isso. Eles estavam há centenas de anos ali no Egito. Fazia centenas de anos que os primeiros patriarcas, José e os patriarcas, tinham chegado lá. Fazendo uma comparação aqui, você vai, por exemplo, um casal brasileiro que vai morar em outro país. Eles chegam lá, se ambientam, têm filhos. Os filhos, se você for ver, eles são culturalmente muito mais parecidos com os habitantes desse país do que brasileiros. Verdade. Se você pegar os netos mais ainda, né? Eu tenho um colega lá, eu moro no Paraná, eu tenho um colega que ele é descendente de japoneses, né? Provavelmente terceira ou quarta geração, ele não fala japonês. Pois é, se aculturou. E se você olhar para ele é tão brasileiro quanto qualquer um de nós. Então assim, o povo, ele de fato não conhecia Deus, então Deus teve que se apresentar a eles, né? Assim como ele também se apresentou a Moisés, né? A forma como Deus se apresentou a Moisés foi de uma forma que Moisés conhecesse, soubesse que ali era Deus, né? Ele pergunta para Moisés, ele fala para Moisés, tire as sandálias, porque o lugar que você está pisando é santo. Não era o lugar que era santo, é porque Deus sabia que Moisés estava ambientado na cultura egípcia. E se você pegar imagens de desenhos egípcios antigos, você vai ver muitas vezes reis ou servos, quando eles estão diante de deuses, eles estão sem as sandálias. Estão descalços. Então, Deus fez aquilo ali para que Moisés soubesse que ele estava diante de um Deus. Só que quando Moisés pergunta, Deus fala, eu sou Deus? Não. Ele diz, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Israel. Ele fala especificamente para Moisés saber que não era Ra, não era Tut, não era nenhum daqueles outros, não era Horus, era Deus. As próprias orientações que ele deu para Moisés, quando ele fala para Moisés pegar a cobra pelo rabo e não pela cabeça, ali é porque, se você olhar imagens do Antigo Egito também, Horus pegava a cobra pela parte de trás. Interessante. E aí Deus falou para Moisés, você vai se comportar como na frente do faraó. Você vai ser como Deus. Então, quando o faraó visse Moisés fazendo aquilo ali, ele já ia pensar em Horus. Porque faraó se achava Deus. Exato. Também. Então, o povo hebreu ali, eles estavam totalmente ambientados à cultura egípcia. Então, moralmente, culturalmente e espiritualmente, eles não sabiam. Tinha muita coisa a ser construída, né? Exato. E, inclusive, por isso que a questão do sábado entra aí. Por que Deus introduz a questão do sábado? Porque eles já estavam há 400 anos sendo escravos. Haviam esquecido. Dificilmente esse povo haviam guardado o sábado no seu sentido, na maneira como deveria ser guardado. E Deus tenta, então, introduzir. E o que eu acho interessante é que isso é abordado antes do Sinai, antes da entrega dos 10 mandamentos. Verdade. Significando que o sábado é algo real, que não tem essa questão de tempo, de pertencer geograficamente a uma nação. O sábado é um princípio de Deus. E ele não tem fronteiras, não tem tempo. E o cuidado de Deus em trazer isso na memória para eles é que realmente era algo importante. Eu estava assistindo
um comentário de um reverendo presbiteriano. Eles são calvinistas, né? E ele explicando essa passagem, essa do sábado, ele coloca como a antiga aliança. Ele falava do descanso, a importância do descanso e tudo. Aí você diz, como é que a pessoa chega a esse nível de conhecimento e no final diz algo tão estranho como ele finalizou, quando disse que agora nós estamos na nova aliança, e na nova aliança não é mais vale o sábado, é o domingo da ressurreição. Sim. Né? Quando está lá claramente Deus resgatando o cuidado, né, do sábado. Por quê? Porque o sábado era o memorial dele como Criador. Muito interessante essas duas abordagens que vocês falaram aí. A primeira sobre o contexto do povo que estava ali já, vamos dizer assim, inteirado com as práticas, os costumes, a tradição, a cultura egípcia, que justamente responde, aí vocês já responderam a questão de que em contexto, né, aconteceu ali o primeiro milagre pós a passagem, que foi justamente a questão da transformação das águas amargas, como já foi falado, em águas doces. E esse contexto surgiu num contexto de murmuração, a palavra que a irmã Ruth abordou aí. Ou seja, talvez não fosse uma prática que Deus olhasse e o Deus vivo vamos dizer assim, se agradasse. Porém, talvez fosse algo comum à cultura, a forma de alguns ali interpretar como eles deveriam se referir a Moisés e automaticamente a Deus. Eu diria, Anderson, que isso aí é algo natural para o ser humano, né? Não há nada mais difícil para o ser humano adiar uma recompensa. E ali eles estavam numa situação de adversidade que eles tinham que adiar uma recompensa. Havia sido prometida uma terra para eles e eles ainda não tinham chegado lá, né? É fácil a gente entender isso, a gente vê muito isso em criança, né? Criança, ela, quando quer algo, ela quer agora, naquela hora, né? E cabe aos pais ali saber lidar. Porque qual o instrumento que a criança utiliza para conseguir as coisas? Chorar. Chorar, espernear, né? Tem uma explicação para isso, isso é biológico. A gente tem a dopamina, que é um neurotransmissor, que ele atua justamente no nosso sistema de recompensa. Então, é ela que traz pra gente a sensação de prazer, de motivação, entendeu? Então, a partir do momento que você tem isso daí, é natural você buscar repetições de comportamentos que façam com que você consiga chegar a essa sensação de prazer, entende? Então, por isso que uma criança ela vai sempre buscar chorar e espernear, porque é um instrumento que vence a paciência dos pais, né? Mas cabe aos pais, assim como Deus aqui, colocar o quê? Limites. Fazer a criança aprender sobre a importância da obediência. Você vê que Deus, ele fala várias vezes, ele repete, eu dei a vocês minhas leis, os meus mandamentos, né? E Deus também mostra para eles a consequência da desobediência. Sim. Ou eles precisavam passar 40 anos peregrinando no deserto. Foi a necessidade da própria estrutura deles, né? Deus estava... É aquela história, Deus estava trabalhando todo mundo ali, sabe? Deus estava trabalhando... Agora, acabou aquela história dos egípcios. O coração duro e obstinado agora era do povo hebreu. Era do próprio povo dele, que tinha assistido todos aqueles milagres, todo o agir de Deus, mas continuava insistindo e não entender que ele estava ali presente, né? Eu quero só abordar aqui uma questão, antes da gente passar do tema da Mara. Aqui no verso 25 do capítulo 15, né? Aqui no verso 25 diz assim: Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Algumas versões dizem arbusto, outros dizem uma madeira, né? Mas olha que interessante, lhe mostrou uma árvore, lançou Moisés nas águas e as águas se tornaram doces. Claro que ali naquele arbusto, aquela árvore, não havia mágica nenhuma. Foi o agir de Deus, né? Mas por que uma árvore, né? Eu acho que essa árvore aqui eu entendo como uma das metáforas. Porque Jesus, ele é identificado também nas Escrituras como uma árvore. Interessante. Né? Como uma árvore. Se você prestar atenção,
o bater na rocha que sai água. Aham. Tudo está remetendo à pessoa de Cristo. E eles questionavam isso, a presença de Deus. Quando eles começam a murmurar, né, que é o que você está usando, a questão do choro da criança e tudo, eles começam a murmurar, é como se eles estivessem assim, Deus não está aqui, né? Uhum. Porque se ele estivesse com a gente, não estava faltando água. Ele abriu o mar e cadê esse Deus que deixou a gente ficar sem água, né? Ou com essa água amarga. Mas o que é que Moisés usa? Deus mostra uma árvore para Moisés. Quer dizer, olha a árvore. Moisés, quando entendeu a presença de Deus, foi através de uma sarça, que era um arbusto. Exato. Né? Agora ele está dando também para o povo visualizar uma árvore. E lá no Novo Testamento, Jesus vai se identificar como uma árvore. Né? Então, são metáforas que estão dizendo assim, enxerguem, aqui está Deus sim, o próprio pão que desceu do céu, né? Que só vai se manifestar lá visivelmente, mas aqui já é o pão que está aqui. E nesse primeiro milagre, interessante, é que Deus usa o que eles já tinham, uma água amarga. No segundo, que já foi citado aqui, mas a gente vai abordar mais na frente, que é a água da rocha, talvez Deus tenha também usado essa figura para mostrar, olha, se vocês pensam que eu preciso de algo para fazer e transformar, eu vou tirar da rocha. Aí vocês entenderam que eu não preciso de água para transformar de salgado em doce. Mas é muito bonito, né? Que tudo isso se remete à figura de Jesus Cristo. Mas aqui, ele fala também, já que a irmã falou que era um fechamento, né? Para a gente passar para a segunda-feira, fala sobre codornizes e maná. Interessante que aí a gente estava falando de um contexto de água, que é uma das coisas principais, e que Deus deixou chegar até o terceiro dia ali, né? Que a gente sabe que um ser humano pode passar até 5 dias aí, mais ou menos, sem beber água. Mas num contexto desértico, geralmente o limite fica entre de 2 a 4 dias. Então, 3 ali, eu já imagino que eles estavam no limiar ali. E Deus permitiu que ele chegasse no limiar para mostrar a providência dele. Mas aí o povo, não satisfeito, começou a reclamar de que no Egito eles comiam carne, e que estavam no deserto e que eles não tinham mais aquelas panelas de carnes em abundância que eles tinham no Egito. O que é que vocês aí entenderam desse contexto das murmurações do povo mais uma vez? Lá no livro de Números tem uma passagem que eu não me lembro agora, que eles chegam até a elencar os produtos que eles tinham, né? Eles dizem, nós tínhamos pepinos, nós tínhamos peixe, nós tínhamos alho poró, cebolas, cereal, figo, videiras e romãs. Eu duvido, acho que eles exageraram. Escravo ia ter isso, né? Mas eles chegam a elencar, né? É interessante que ali eles estavam reclamando de algo básico, né? Que é a questão da necessidade fisiológica de comer, né? Mas... E Deus, durante todo esse tempo que eles ficaram no deserto, Deus proveu de forma miraculosa, né, o maná. A questão aqui do maná é interessante porque não foi só uma provisão para a necessidade fisiológica deles. Vai naquilo que a gente falou da questão da educação espiritual, do aprendizado, né? Porque... E mostrava claramente que Deus estava no controle ali. Porque não era que todo dia vinha. Vinha durante 5 dias, no 6º dia vinha em dobro. E no último dia, no sétimo dia, não vinha. Era justa, ou seja, durante 5 dias, está aqui, ó. Tô provendo para vocês, diariamente. No 6º dia, pá, em dobro. Vocês não precisam pegar no 7º dia. O 7º dia, eu quero puxar vocês para celebrar o meu relacionamento com vocês. Então, era isso que... Era uma forma de Deus se fazer conhecer e aproximar aquele povo espiritualmente dele, né? Então, a questão do maná vai além da questão de você ter uma necessidade, Deus prover, Deus suprir. Era também uma questão de Deus se aproximar do povo. E mesmo porque o sábado, né, é o grande aprendizado do sábado, é que a gente entenda que nós dependemos completamente dele. Que ele faz a provisão. Amém. Né? Ele faz a provisão. Você vê que eles nem acreditaram quando Deus disse, não, vocês não recolham além
do que cada um vai consumir. Quer dizer, cada um tem que pegar, era cerca de 2 litros, né? Para cada um. E quem desobedeceu, que pegou, diz que o negócio azedava, né? Estragava e causava mau cheiro. E isso indignou Moisés, né? Como é que vocês são desse jeito? Deus disse para vocês não colher. Para que vocês iam colher, né? Quer dizer, tudo foi um aprendizado. E o sábado, o sentido essencial do sábado é exatamente isso. Deus faz a provisão para nós. E o sábado é um exercício de confiança. Então, onde você diz assim, eu não vou... eu paro o meu trabalho porque Ele está fazendo a provisão. Coisa bonita. Né? Ele está fazendo a provisão. E interessante que aquele maná que estragava, se eles pegassem dobro, no sábado não estragava. Ou seja, claramente ali Deus estava dizendo o seguinte, olha, eu sei que fisiologicamente vocês precisam do alimento, mas não é isso que mantém a vida de vocês. Quem sustenta vocês, quem provém para vocês sou eu. Então, neste dia, eu sou o Senhor que, né, como diz a Bíblia, que santifica o sábado. É o Senhor que dirige e conduz os passos do homem e o mantém. Então, muito interessante isso aí. Agora, uma coisa interessante, eles tinham cabra, não tinham boi, né? Por que eles estavam clamando, pedindo cordonices? Se eles tinham bicho, por que eles não matavam, né? Porque eles sabiam que eles estavam indo para a Terra Prometida. E eles não queriam se desfazer dos bens, porque aquilo ali seria o que eles iam começar em cada terrinha deles, né? Interessante, sim. Agora, eles não podiam plantar nada, porque eles eram nômades, eles não ficavam muito tempo. Eles não iam ficar muito tempo. Então, ali tinha que ser desenvolvido mesmo uma relação de muita confiança entre eles e Deus. Você vê que foram 40 anos provendo maná, foi o que eles comeram. Aí, vixe Maria, 40 anos só comendo maná, né? Porque a Bíblia só diz que só 2 vezes Deus deu cordonizes, né? Uma foi essa daí, que ele deu uma vez. Por causa da murmuração. E outra, quando houve a murmuração, que eles morreram tudo engasgado com cordonize na boca, né? Mas esse produtozinho, esse maná, eles poderiam cozinhar, eles poderiam fazer bolo. O gosto era gosto de mel, né? E é interessante, deveria ser algo realmente nutritivo. Para ter gostinho de mel, deveria ter o açúcar necessário para o que o corpo precisava. E era o Criador que estava fornecendo para eles. Então, com certeza, era um pão que atenderia às necessidades dele. Não da glutonaria. Vocês entendem? Então, Deus teve que trabalhar com eles até a questão da saúde, da alimentação. Sim. E a gente lá na frente vai estudar muito sobre todas essas questões de leis de saúde, né? Que Deus teve que dar para Moisés, e Moisés teria que dar para o povo, para poder exatamente... Porque nós estamos falando de 2 milhões de pessoas convivendo em tendas, sem saneamento básico. Isso é bom lembrar. Se um pegasse qualquer doença ali, facilmente passaria para todo mundo. Então, tudo isso foi ensinado por Deus mesmo, através de Moisés, Deus orientando a Moisés, ao longo desses 40 anos. Então, Deus proveu para eles calçado, Deus proveu para eles a roupa, Deus proveu para eles a água, porque se vocês prestarem atenção, depois que eles saíram de Mara, do episódio de Mara, eles foram em direção a um outro local onde tinha 12 fontes de água e 70 palmeiras, né? 70 palmeiras. Onde eles puderam acampar por um certo tempo antes de ir para o Sinai. Então, Deus sabia para onde estava conduzindo aquele povo, né? Então, eu entendo que toda essa jornada foi uma jornada de fé, de amadurecimento espiritual. Então, tudo era com a intenção de fazê-los amadurecer espiritualmente. Sim. Eu queria ver com vocês também esse link que faz, porque do Novo com o Velho Testamento, porque a gente costuma ouvir uma das frases de Jesus, que Jesus fala, não só de pão viverá o homem, mas por incrível que pareça, talvez alguns telespectadores não conheçam, isso também está em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, quando Moisés disse, ele humilhou vocês e os deixou passar fome. Ele os sustentou com maná que vocês não conheciam e nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano
não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Então, quando Jesus disse está escrito, era deste versículo que ele estava se referindo. E o interessante, né, como foi falado do maná, esse pão maravilhoso aí, que descia do céu para o povo, como foi falado pelo Israel, na sua porção, né, da maneira que Deus estabeleceu. E a Bíblia fala mais de tudo que procede da boca de Deus, né? Ou da palavra do Senhor, em algumas versões fala. E essa palavra, esse verbo, ele se fez carne. E a gente tá falando aí de carne, né? Que o povo queria carne, e o verbo se fez carne. A gente vê várias vezes também Jesus fazendo uma comparação dele com a água também. Exato. Né? Na história do Êxodo, a gente vê ali muitos comparativos. Se a gente olhar dentro do contexto do grande conflito, né? A gente vê a gente pode ver, por exemplo, Moisés como um antítipo de Cristo, né? Sim. Como um antítipo de Cristo, como se fosse a questão da libertação, a questão da salvação de um povo, a questão de um povo que era escravo, né? E Cristo também veio libertar-nos da escravidão do pecado, né? Então, a gente tem todo um paralelo aí nessa história do Êxodo com o plano da salvação, né? Então não é nada de se estranhar que Jesus ele tenha feito muitas referências, né, à história do Êxodo. Obviamente, é um período que é muito significativo para eles, porque culturalmente ali foi instaurada a questão de diversas festas, como a Páscoa, né? Então, para aquele povo ali, a questão do Êxodo, ela tinha um significado especial, né? E Cristo, ele fez questão de justamente ele fazer essas comparações, né? Como o pão, como a árvore, como a água, né? Justamente para eles entenderem que era justamente isso que Moisés queria também fazer. Eram as mesmas comparações, né? As mesmas metáforas. Isso é a pergunta que justamente a lição faz na terça-feira, quando ele tem o título A Água da Rocha, e ele fala que lição o povo deveria ter aprendido com esse incidente, né? No caso de ter ali Moisés batido na rocha e a rocha ter ferido a rocha, e a rocha ali produziu água para matar a sede ali do povo, né? E é justamente o que Israel falou, o povo deveria ter aprendido que o Senhor ele estava no meio deles e que o Senhor não os abandonaria, né? E que essa murmuração não era algo que agradava a Deus. No verso 15 disse assim, e Moisés edificou um altar e ele chamou o Senhor é minha bandeira. Nas traduções traz bandeira, mas a tradução correta seria o meu bordão. Não, é Moisés que com isso quis dizer assim, não sou eu que estou provendo nada para vocês. Porque quando eles queriam murmurar, eles chegavam para Moisés e assim, né, acusavam Moisés e Arão. Mas assim, na verdade, não sou eu que estou provendo nada para vocês. É verdade. Deus. Então, o Senhor é o meu bordão, né? Quer dizer, ele que está fazendo referência ao cajado, né? Exatamente. Então, quando Cristo diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, é porque, na verdade, tudo depende do agir de Deus. Você vê que Deus, Jesus, quando estava naquela tempestade, a palavra acalmou o mar. Sim. Ele mandou e o mar obedeceu. Ele, diante de pessoas que estavam mortas, ele ressuscitou. Ele curou cegos, ele curou deficientes físicos, pelo poder da palavra dele. Sim. Então, nada seria impossível para Deus, no sentido de prover para eles o que eles precisavam para a existência física deles. Se ele é o Deus que supre o que eles precisam para a existência física, ele é também o Deus que supre para as necessidades espirituais. Amém. Né? Então, ele é o pão que desceu do céu. Ele veio, né? Esteve ali com eles no deserto, caminhando com eles. A Bíblia fala como o anjo do Senhor. E toda vida esse anjo do Senhor é referência a Cristo. Né? E aí, no Novo Testamento, ele já vem, ele já está lá. É o Deus conosco também, assim como era no Antigo Testamento, também estava no Novo Testamento como Deus conosco, ali sendo o pão espiritual.
Coisa linda. que nós, que a humanidade toda precisa. Era metaforicamente, aquele pão que Deus forneceu para aquele povo naquela jornada. No deserto, Jesus é o pão que a humanidade precisa na sua jornada, no seu caminhar. Porque hoje nós estamos como num deserto também, enfrentando as nossas necessidades, precisando também de água, não só água física, mas a água espiritual, Em um que é ambiente Ele. hostil, né? Num ambiente hostil, né? E a rocha, nesse contexto, também simbolizava Cristo? Sim. Sim. E o que vocês poderiam, por exemplo, fazer? Por que 2 vezes? Porque aqui no contexto da lição, a gente só vai abordar a primeira vez que Moisés feriu a rocha. Mas numa segunda vez a gente vai saber mais Aí na é frente. outra história, porque é o comportamento de Moisés quem faz a diferença na cena. Tá vendo aí? Nessa, Moisés fez exatamente o que Deus pediu. Tocou. Interessante, Porque o né? sinal era que quando o Filho do Homem foi tocado na cruz, que ele foi ferido, Uhum. saiu, quando Saiu colocaram a água. lança, saiu o quê? Saiu água. Saiu água. Olha né? aí. Ele ali doou a vida dele. Então, do mesmo jeito, a rocha era aquela provisão. Tudo remetia, sabe? E essa cena na cruz teve testemunhas. Teve e com certeza testemunhas. essas testemunhas lembraram Lembraram Interessante. do cajado batendo na rocha. batendo na rocha. E aí a gente vê aqui na lição... Então, Anderson, a lição da semana nos mostra Cristo como a árvore que foi jogada e que tornou potável a água amarga. Sim. Ele é O pão. o próprio bordão de Moisés provendo tudo. Ele é o maná, né? Ele era foi a fonte da água da pedra que foi jogada. Quer dizer, eu não preciso de uma fonte já que já exista. Sim. Eu posso ser a água para você, onde você estiver. São os 3 elementos, né? O bordão que bate na rocha, a rocha e a água. que sai. E isso é interessante porque a lição ela cita 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que diz: "E beberam da mesma bebida espiritual", no caso Paulo falando, "porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo." Veja como o próprio Paulo ele afirma que essa pedra, né? Essa rocha era Cristo. Tem umas tradições dos judeus que são bem interessantes, mas são tradições, né? Uma delas era de que quando o Messias surgisse, iria cair o maná, né? Uhum. Vocês se lembram do episódio que Jesus, quando fala esse nem só de pão viverá o homem, em que contexto foi? Foi quando ele fez a multiplicação dos pães, dos pães e dos peixinhos, né? Ele faz essa multiplicação dos pães. E será que Jesus estava fazendo ali, aproveitando a tradição que havia, que quando ele viesse, ele faria descer Para fogo despertar do na mente céu, deles. né? Interessante. E tem uma outra tradição também que diz que algum deles lá quebraram essa rocha e saíram levando essa rocha, entendeu? No trajeto pro deserto, saiu levando pedaço da rocha, como se, quando eles tivessem sede, essa rocha também sairia, né? Então, tem umas tradiçõezinhas que eles carregam que a gente não sabe. Mas essa do pão é interessante, porque realmente, Jesus fez multiplicação dos pães 2 vezes, né? Sim. Ele fez 2 multiplicação vezes. dos pães 2 vezes. Interessante você citar isso porque justamente Jesus, assim como também, como foi citado pelo Israel, assim como Deus também utilizou Moisés para falar na língua que o faraó e os egípcios entenderiam, ele também utilizou algumas ilustrações, algumas figuras de linguagem para também fazer os judeus entenderem que ele verdadeiramente era o Messias, né? Agora, assim, se a gente parar assim para pensar, né? Aquele povo viu o mar se abrir, Uhum. viu os inimigos serem afogados, né? Mortos. As 10 pragas. Né? Viram as 10 pragas e eles chegaram a um momento a desafiar Deus, né? Quando eles chegaram para Moisés e disseram, né? Por que você nos trouxe para morrer no deserto? Melhor seria se nós tivéssemos morrido nas mãos de Deus, quer dizer, junto lá com os primogênitos, né? Uhum. E aqui sem fazer juízo de valores, porque a gente não estava na pele deles para poder, Sim. atravessando um deserto, né? Para poder fazer juízo de valor e tudo. Mas se a gente trouxer para nós, né? Os desafios que a gente talvez faça também a Deus, né?
Porque eles ali estavam desafiando Deus, quer dizer, Deus não está presente, porque se Deus estivesse presente, a gente não estava com fome, a gente não estava com sede, né? Embora ele soubesse que eles estavam vivos, sadios, sem doença, porque quando Deus faz aquela promessa para eles, né? Se vocês andarem nos meus caminhos, nenhuma enfermidade daquelas que teve lá no Egito, vocês terão. Ele fala, né? eu sou o Senhor que Eu cura sou o vocês. Então, eu quero resgatar esse caráter de Deus, sabe? Dessa paciência, essa longanimidade, essa misericórdia, né? Com relação àquele povo que estava com o coração também tão obstinado como estava, porque quando eles vão pedir carne a Moisés, quem vem junto com eles são até os anciãos, né? Os líderes. Então, e a expressão que a Bíblia diz é toda a congregação. Isso. Então, até aqueles que estavam clamando por libertação da escravidão estavam agora ali reclamando, né? Agora, questionando a presença de Deus quando eles sabiam que tinha uma coluna de fogo toda noite e que tinha uma coluna de nuvem durante toda o dia. noite. Foram muitas provas miraculosas, assim, inequívocas. De Deus se manifestando visivelmente para eles, né? Então, eu fico me perguntando, sabe? Deus, em muitas circunstâncias, a gente também deve viver essa mesma experiência e comportamento do pessoal, né? Quando a gente duvida de que Deus não está cuidando da gente direito, né? Sim. Quando a gente questiona determinadas coisas, eu acho que a gente precisa se calar mais, sabe? E uma coisa que eu queria perguntar para vocês também, e também fazer essa reflexão. Deus, ele poderia ter dito não para todos os questionamentos e murmurações do povo. Sim. Podia ou não podia? Tem um momento que ele chega para Moisés e diz, Exatamente. siga em frente, né? Porém, Deus, ele faz ali ele faz uma espécie de comunicação com o povo, de mostrar quem ele é, e através dessas bênçãos, Deus quer mostrar quem o povo é, desobediente, teimoso, né? Muitas vezes murmurador, porém ele é longânimo. Ele, né, a benignidade de Deus, o amor dele, a sua misericórdia, como a Bíblia diz, dura para sempre. Só que muitas vezes a gente tem dificuldade em entender as limitações humanas, não divinas. E aí entra na lição a questão justamente de Moisés, na quarta-feira, quando Moisés passava horas e horas ali, escutando essas murmurações do povo. E uma pessoa familiarmente conhecida de Moisés, seu sogro Jetro, com sua esposa e seus 2 filhos, vão lá visitá-lo e ele se depara aí com essa realidade. Só que antes que ele pudesse ali sugerir algum tipo de coisa para Moisés, ele escuta de Moisés todas as maravilhas e grandiosidades que Deus tinha feito. Justamente o que a irmã Ruth acabou de falar. E o povo estava nem aí, esquecendo. E uma pessoa que não tinha nem presenciado todos aqueles milagres, foi ali, teve a oportunidade de escutar de Moisés todos aqueles... E isso era uma prova de que aquelas coisas que Deus fez serviu de testemunho, não só para o povo, mas para outros povos e ali. E serve para nós. Paulo diz isso, né? O que foi deixado... Eu acho que aqui em 1 Coríntios 10, né? Ele diz assim... Qual é aquela passagem que a própria lição aborda? Que ele diz que... O que foi escrito, foi deixado como testemunho para essa geração. Exatamente. Né? 1 Coríntios 10, 11. Ele tem aqui. E estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Né? Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Deus é fiel e não permitirá que seja tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então, assim, vamos olhar o testemunho, as experiências dessas pessoas e vamos trazer para nós hoje. Interessante, né? Isso. E aí eu queria ver essa questão com vocês. Deus ele não deixa que a gente possa passar por tentações que a gente não possa suportar. E a gente percebe que muitas vezes o alimento, a gente acabou de citar aí várias coisas, foi instrumento
para a queda do homem em diversos sentidos. Deus ali, por exemplo, no Éden a gente tem um fruto. Você pode ver que Jesus também foi tentado nisso em cima do alimento. Primeiro foi o pão, né? Transformar a pedra em pão, né? Exato. E o povo também, no deserto, também foi levado muitas vezes a murmurar contra o próprio Deus por conta de alimento. Tiago diz que a soberba dos olhos, a soberba da vida. Então, tudo passa por aqui, né? Eva viu o fruto, se encantou com a beleza do fruto, né? Satanás no deserto também quis colocar para Jesus isso daí, né? Dele enxergar, esperou ele passar muita fome, né, no jejum, ele transformar a pedra em pão. É a questão do domínio próprio, né? Que passa por tudo, vai desde a alimentação até a questão... Não é à toa que está lá um dos mandamentos, a cobiça, né? Sim. A cobiça. Ou seja, ele toca em uma coisa que aparentemente para a gente é algo necessário, só que quem é que é mais necessário? Deus ou aquilo que a gente chega como necessário? Porque o pão é o alimento, né? Coisas que são coisas básicas. Mas no final das contas parece que Deus ele quer mostrar o seguinte: olha, eu entendo as tuas necessidades, mas você tem que entender que você precisa mais de mim do que do pão que perece. Não é verdade? Exato. E pegando o gancho aqui que você trouxe aí de Jetro, né? A lição ela fala sobre a questão das orientações de Jetro para Moisés, né? Daí vai naquela coisa, esse eu acho que são os detalhes providenciados por Deus na vida de Moisés, que é assim sensacional. Porque quando pequeno, Moisés é levado... Deus providenciou para que ele fosse na corte egípcia. Ele precisava conhecer a fundo o Egito para a missão que ele ia cumprir depois. Quando ele sai do Egito, Deus providencia uma pessoa na vida de Moisés. E detalhe, quando Moisés chegou lá, as filhas de Jetro, elas enxergaram Moisés como quem? Como um egípcio. Um egípcio. E quando Deus fala para Moisés, você vai lá e vai trazer o povo de volta. Moisés já, não, senhor, mas eu sou pesado de língua. Muita gente diz que é porque provavelmente ele não sabia mais... Ele tinha esquecido... Não sabia mais falar tão bem assim o idioma, né? Então, assim, e Jetro, né? Jetro é um personagem muito interessante porque antes de Jetro, só tem uma pessoa que é descrita com a mesma característica de Jetro. Uma pessoa não hebreu. Um não hebreu descrito com a mesma característica de Jetro. Quem é? Como sacerdote. Melquisedeque. Então, Jetro, ele é descrito umas 2 ou 3 vezes como sacerdote. Então, ele era uma figura... o sacerdote naquela época, ele era uma figura... Ele era da família de Esaú, né? Isso. Era descendente de Esaú. Então, assim, Jetro, ele não... Como sacerdote, ele não era somente uma figura religiosa. O sacerdote era uma figura de autoridade política e social. Como dono de rebanhos, ele era líder de um clã. Ele era um líder de uma família. Então, ele era uma figura de liderança, né? Então, Moisés deve ter aprendido, com certeza, muita coisa com Jetro. Principalmente em aspectos de liderança, né? Então, é engraçado como Deus, ele coloca pessoas assim na vida de Moisés para que ele... O próprio Arão também, né? Para suprir algo que Moisés tinha de deficitário, né? Então... Mesmo porque, né, filho, tem a questão das leis, né? As leis, o próximo passo seria ir ao Monte Sinai para receber os 10 mandamentos. E para aplicação da lei, você tem que ter uma estrutura, uma estrutura administrativa para poder colocar essas leis em aplicação, né? E a gente sabe que depois que eles entraram na Terra Prometida, houve um tempo em que Israel passou por juízes. Sim. Né? Então, não teria mais aquela figura do Josué, aquela figura do Moisés. Então, o povo precisaria entender. E Deus já devagarinho, através de Jetro, coloca a figura desses líderes, né? Eles iriam precisar, de fato, de uma organização. Porque administrativa. todas as sociedades naquela época, praticamente todas, né, tirando os nômades, todas as sociedades naquela época eram monarquias, né?
E no caso deles, eles não tinham rei ainda. Eles vieram a pedir A depois para ideia Deus. seria que eles ficassem como teocracia. Como uma e não teocracia, monarquia. sim. Mas aí Deus, ele providencia pessoas como Jetro que orientaram Moisés ali, até porque estava sendo um fardo pesado para Moisés. Sim. À medida Você que já ele ia... imaginou 2 milhões de pessoas procurando Moisés por E todo ele problema? estava envelhecendo já também. À Também. medida que ele iria envelhecendo, ia ficar cada vez mais difícil para ele. Sim. Isso daí. E aí essa divisão, grupos de 1.000, grupos de 100, grupos de 10, de fato ajudou. E se você observar, ele pede características, né? Interessante. Ele pede características. Quais são as características que eles dizem aqui? Ele diz aqui... Pessoas honestas, né? Essa é uma instrução para ainda. Características bem interessantes aí de pessoas realmente leais, né? Não ligada à avareza, né? Homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1.000, de 100 e de Então, líderes. 50. Coisa homens. boa. Então, com certeza, algum deles assumiram o papel de juízes, né? Porque somente causas graves é que poderiam ir para Moisés. Isso, toda causa Eles grave teriam que ser trarão a capazes ti, de resolver. mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti e eles levarão a carga contigo. Pois Coisa é. boa. Então Deus usou Jetro aí nesse caso aí para orientar e ajudar Moisés. Exatamente na formação da nação. Ali era uma nação que estava sendo formada. Eles só não estavam percebendo o povo hebreu, porque Deus ainda estava trabalhando e ainda não seria com aquele povo. A gente vai saber lá na frente, mas lá nas outras lições, que aquele povo ali não entrou em Canaã. Olha aí. Ele rodou eles chegaram na entradinha, não confiaram em Deus para entrar. Passou-se uma geração inteira, Passou-se né? uma geração, então, quando todos morreram, foram os filhos deles, foi quem entraram na Terra Prometida. Né? Aí Deus pôde começar a trabalhar com eles no sentido de formação de nação mesmo. Aí a gente vai chegando agora no finalzinho do estudo maravilhoso dessa semana e a gente se depara com o tema O Pão e a Água da Vida. E o tema da lição era o pão e a água, aquela questão, mas aí ela introduz essa questão, o pão e a água da vida. Quando Jesus aí é indagado no seu ministério, ele usa algumas expressões que remetem ao Velho Testamento. O que é que vocês acharam de mais interessante aí nas palavras de Jesus, dele fazer o povo recordar o que Deus havia operado no passado e que agora eles estavam presenciando com seus próprios olhos? E aí? Nos tempos de Cristo, né? Acho que a gente vê muito no Novo Testamento ali, Cristo trazendo a eles a memória das coisas. Porque dá a impressão que a sociedade, na época ali de Jesus, ela tinha esquecido muitas coisas, né? Às vezes a gente traz até pra gente, no nosso dia a dia, né? É muito fácil a gente ficar preso, digamos assim, na nossa rotina, né? Então, eu sinto que na época de Jesus, eles estavam assim também. E Jesus, ele estava querendo trazer de volta para eles todas essas coisas que já estavam presentes ali na palavra. Sim. Então, a gente vê que Jesus, ele trouxe digamos assim, uma nova visão em relação à palavra, à palavra de Deus, mas ele trouxe muitas coisas que eles já tinham na mente ali, né? Como se fosse um ato de realmente de relembrem-se disso, né? Então eu acho que em relação a Cristo foi muito disso, dele trazer essa memória para o povo naquela época. No Evangelho de João, as necessidades físicas, como pão e água, tornam-se metáforas para as necessidades espirituais. Lá em Jeremias 2, verso 13, diz assim: porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram, o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Quer dizer, você quer ter vida eterna? Procure realmente onde você vai ter a eternidade. E essa água, né, quem pode produzir isso, eternidade para você, sou eu.
Isso é interessante. Jesus Cristo. Porque em João 4, João 14:6, Jesus ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Só que talvez as pessoas não conseguiam entender, de fato, como que Jesus era necessário para poder chegar até o Pai, né? Como disse, sem mim nada vocês podem fazer. E aí falou sobre cavaram cisternas, poços, e aí a gente tem um episódio que Jesus encontra uma mulher num poço. E aí ele diz, olha, você está pensando aqui que eu estou falando desta água, mas se você beber desta água, você vai voltar a ter sede, né? E aí ele falou de uma água que se ela bebesse, ela jamais teria sede. Os pais do povo, no passado, haviam bebido uma água no deserto e pereceram, morreram, como é selado a todo homem, o destino da morte. Todos pecaram, então o salário do pecado é a morte. Porém, Jesus estava fazendo uma promessa ali que aparentemente era incompreensível ali, de uma água que nunca mais teria sede. Mas o que vocês aí falam dessa questão do pão que desceu do céu com a água que nunca mais teria sede? Com essa questão da vida. Porque se não tem sede é porque continua vivendo. Porque se você deixar de beber, a gente morre. Então, o que é que vocês entendem aí dessa questão, dessa relação da vida? Tem a ver com plenitude, né? Tem a ver com plenitude, com algo, ter algo completo. Algo que, de fato, traga, digamos assim, um senso de perenidade. Então, é por isso que é a mesma coisa ali da casa construída sobre a areia e sobre a rocha, né? É questão de duração. Qualquer tipo de felicidade, qualquer tipo de digamos assim, de algo bom que a gente possa ter aqui, passa. Não é perene, né? A única... Deus queria... Jesus ali estava falando sobre eternidade. Coisa bonita, isso aí. Sobre eternidade. Isso aí. Sobre algo que não se acaba. E como ser humano, a gente não tem essa... Infelizmente, a gente não tem essa noção de eternidade. Nosso foco é nas coisas que a gente quer pra agora. Não, e nossa própria noção é de que as coisas nascem, surgem e depois acabam. A gente não tem noção de eternidade. E João, quando ele tem a visão do trono, né? Em Apocalipse ele diz que do trono de Deus corre um rio de água e nas margens tem a árvore da vida, que dá o fruto, que as nações comerão esse fruto, né? E de onde é que sai? Do trono. Quer dizer, tudo vem e provém de Deus. Coisa bonita. Na oração, quando o Senhor Jesus ensinou, ele diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É todos os dias. A nossa necessidade é todos os dias de buscar esse pão da vida. Não somente o pão físico, que é importante para nós, mas principalmente o pão que desceu do céu, né? Ellen White tem uma passagem no livro Maior Discurso de Cristo. Ela diz assim, a oração pelo pão de cada dia inclui não somente o alimento para sustentar o corpo, mas aquele pão espiritual que nos nutrirá para a vida eterna. Jesus nos ordena, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. João 6,27 diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E no verso 51, nosso Salvador é o pão da vida. E é mediante a contemplação do seu amor e recebendo esse amor no coração que nos nutrimos do pão que desceu do céu. Coisa linda, aleluia. A gente está chegando já ao finalzinho e eu queria pedir ao Jael que fizesse as suas considerações finais, sua mensagem final para os telespectadores que nos acompanharam. E no final, a irmã Ruth também, e pode orar conosco, finalizando esse estudo. Certo. Eu acho que um grande ensinamento que a gente tem da lição, não somente da lição, mas de toda a história do livro de Êxodo, é que Deus está no controle das coisas. Nesse mundo, Jesus mesmo disse, tereis dificuldades, tereis adversidades, né? Mas eu venci o mundo. A gente tem que ter sempre isso em mente, porque a vida fica um pouco mais leve. As coisas ficam mais fáceis de suportar quando a gente entende que Deus está no controle de tudo. Amém. Então, acho que essa é a lição principal que fica para mim aqui.
E quando ele se apresenta como o pão e a água, ele está apresentando metaforicamente 2 elementos que são essenciais. Você consegue sobreviver só a pão e água, você consegue sobreviver muito tempo. Né? Então, ele usa duas coisas muito básicas, o pão e a água. Se a gente for pensar, por exemplo, tem pessoas que dizem assim, todos os caminhos levam a Deus, o que é um grande equívoco. Por quê? Porque eu penso assim, que Deus pode percorrer todos os caminhos e encontrar aquelas pessoas que podem entregar o coração a Ele. Mas se a gente prestar atenção, os grandes líderes espirituais, né? Você vai atrás de Buda, você vai atrás, né, de todos esses líderes, eles estão lá. Os ossos deles estão lá nos túmulos. Eles aguardam um dia a ressurreição. Mas o de Jesus Cristo está vazio. Aleluia. Está vazio por quê? Porque ele ressuscitou e ele é vivo. E ele está vivo. E com qual autoridade que eu tenho para dizer isso? A própria Bíblia tem o registro de que ele apareceu para muitas pessoas e juntamente com ele muitos ressuscitaram também. E um dia ele fez uma promessa para os seus discípulos. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois eu vou e vou preparar o lugar, para que onde eu estiver estejais vós também. Amém. Então nós estamos falando de um ser que está vivo e que nos ama profundamente. E que ele conta com a nossa presença ao lado dele na eternidade. Não que ele precise de nós, mas porque ele tem saudade de nós. Ele nos ama e ele quer a nossa presença juntamente com ele por toda a eternidade. Glória a Deus. Então, é um Amém. Deus que nos ama e que a gente deve buscá-lo em todos os momentos da nossa vida, seja momento de alegria, momento de necessidade, na certeza plena de que ele vai nos escutar e que a gente é que precisa aprender a ouvi-lo. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Eterno Deus, bondoso Pai, muito obrigada, Senhor, pelo registro da Tua palavra, por o Senhor nos ter deixado, Senhor, a Tua mensagem, a certeza, Senhor, de que podemos ter esperança do cumprimento, porque o Senhor é um Deus fiel e tudo que o Senhor disse se cumpriu, Senhor. Agradecemos o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua morte na cruz, agradecemos o Teu perdão, a Tua bondade, a Tua paciência. Pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, a crescer, a amadurecer espiritualmente, a sermos instrumentos Teus, Senhor, para que outras pessoas possam Te conhecer. Usa-nos para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoa, Senhor, as pessoas que vão escutar esse programa, as palavras desse estudo. Abençoa os meninos que estão aqui nos dando apoio, Senhor. Abençoa Israel, abençoa o Anderson e a todos os membros, Senhor, que fazem o podcast Nossas Letras e alguns mais. Que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos. E em Teu nome, Senhor, na autoridade do Teu nome, pedimos hoje e sempre essas bênçãos. Amém, Jesus. Amém.